Fala pessoal do canal Templário Cruz Maltino Júlio aqui para podermos dar algumas notícias em relação a Jean Davi, em relação a Nilton Santos, em relação ao Benfica e o Vasco. Tem problema aí, gente. Tudo isso e muito mais aqui no Templário Cruz Maltino para vocês. Vamos às notícias. A informação que temos aqui em relação a Vasco e Nilton Santos. O Vasco vai jogar no Nilton Santos no período de 3 anos, pagará por aluguel R$ 250 mil por jogo durante esse período de 3 anos, período em que o estádio de São Januário passará por reformas a partir de 2026. No primeiro trimestre de 2026 em diante, o Vasco começará a jogar no estádio do Nilton Santos. Foi um acordo costurado com a diretoria da Botafogo SAF, com a diretoria do Vasco da Gama. Então o Vasco passará a jogar no Nilton Santos a partir do ano que vem, no terceiro trimestre do ano que vem. Então pagará por isso também, não vai jogar lá de graça, tá? Pagará por isso R$ 250 mil por jogo, tá bom, gente? Uma notícia em relação a jogador, tá? O Vasco não repassou 28 milhões e 400 mil reais ao Benfica, o valor de 4 milhões e meio de euros, não repassou esse dinheiro ao Benfica. O Vasco tinha que repassar esse dinheiro, que fazia parte do acordo entre Vasco, Benfica e o João Vitor. O João Vitor foi para o futebol russo, o Vasco recebeu dinheiro e não pagou. Então, com isso, o Benfica acionou o Vasco na justiça formalmente. Inclusive, eu já tinha até falado em relação a essa dívida que o Vasco tem com o Benfica, só que o Benfica agora acionou a FIFA contra o Vasco, pedindo os valores aí que não foram entregues ao Benfica, né? O Vasco, por sua vez, vai recorrer da decisão, até porque está em recuperação judicial, e o Pedrinho vai, com os seus advogados, reaver até esse valor também, para ver se repassa um valor menor, tá bom, gente? Então, essa notícia em relação ao João Vitor, eu já tinha dado aqui para vocês, já tinha falado aqui para vocês a questão aí dessa notícia, só que agora foi formal, né? Agora o Benfica formalmente acionou o Vasco na justiça. Uma notícia aqui em relação ao Jean Davi. Jean Davi completou 200 dias sem jogar com a camisa do Vasco, como titular. Ele chegou por um valor ao Vasco de 8 milhões e meio de reais. Tinha essa expectativa de que ele resolveria, naquela época, o problema do ataque do Vasco, coisa que não aconteceu. E o jogador hoje acumula 200 dias no Vasco da Gama, acumulando salário, acumulando gastos, e não entra com o técnico Fernando Diniz, com outros técnicos também que já passaram pelo Vasco. Ele não tinha titularidade absoluta, entrava de vez em quando em alguns jogos, mas nunca teve a titularidade absoluta. Ele que veio como promessa, já disse aqui, né, como promessa de resolver o problema do ataque do Vasco, principalmente nas beiradas, né? O jogador teve até propostas para sair do Vasco por empréstimo com valor fixado em relação ao Vasco da Gama, não quis sair, preferiu ficar no banco recebendo salário, recebendo luva, recebendo comissão, do que sair do Vasco. Então ele acumula aí 200 dias sem jogar como titular. Cara, é uma vergonha, é uma vergonha. Essas foram as notícias de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Trazemos conteúdo aqui em relação ao Vasco da Gama, em relação a tudo que envolve o Vasco, todos, sempre quando a gente puder. Eu ia falar todos os dias aqui, mas às vezes não dá todos os dias, né? Mas sempre que a gente puder, a gente traz notícia aqui. Deixe seu like que eu fico por aqui.